Olha, você que acompanha diariamente aqui o programa Os Donos da Bola na Band, certamente já viu o rosto deste grande repórter, né, do jornalismo esportivo brasileiro. Ele semanalmente aparece por aqui trazendo as novidades do futebol carioca. Repórter, comentarista e apresentador do programa Os Donos da Bola da Band Rio. Está mais uma vez aqui na nossa programação hoje, como nosso grande convidado especial, grande Flávio Amêndola. Seja bem-vindo aos Donos da Bola, meu garoto. Que honra para nós recebê-lo aqui conosco em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Falando para várias cidades do interior, entrando dentro do Pantanal. Ô, Flávio, seja bem-vindo. Quero saber de você já, o futebol carioca de momento. Dá para comparar os bons momentos áureos? Tudo bem que o Fluminense está lá na zona do rebaixamento, o Vasco não vem bem, mas os últimos 2 anos ou 3 anos, o futebol do Rio revive as décadas de 80 e 70, Flávio. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa, viu? Tudo bem, Júlio? Prazer meu, cara. Eu que agradeço o convite, agradecer pelo também pelo contato aí, pelo que vocês pediram durante essas semanas. Quando vocês precisarem, é só chamar que a gente arruma um jeitinho aí para atender todo mundo. E, cara, eu acho que nesses últimos anos, se a gente for parar para observar de 2019, né, que o Flamengo tem ano mágico, e depois o Fluminense começa a crescer, começa a se tornar a pedra no sapato do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, especialmente. Aí a gente tem um Botafogo que está crescendo desde a chegada do Atlético, no Vasco ainda é um pouco lá de frente. A gente imaginou que a 777 fosse dar um jeito no time, né, no clube, como um todo, no futebol do clube, mas isso não aconteceu. Agora, com o Pedrinho, parece que a gente começa a ter um outro horizonte mais claro. Mas, assim, eu não vivi essa época de 80 e 70. Eu convivi muito com meu avô, que me falava muito sobre isso, óbvio. A gente vai estudando, vai pesquisando, vai dando vídeo na internet e tudo mais. Eu não sei se chegou ao nível das décadas de 70 e 80, mas certamente o futebol carioca, os times cariocas, têm evoluído nesses últimos anos. Talvez o Vasco seja o único clube que ainda não tenha conseguido encontrar esse caminho, mas a gente espera que seja com o Pedrinho, seja com uma nova empresa para tomar conta do futebol do clube, que isso também possa acontecer, porque para a gente aqui no Rio é muito importante a gente ver o Flamengo muito forte, a gente vê o Fluminense que, apesar de estar mal nesse campeonato, tem feito grandes campanhas, não só no Campeonato Brasileiro, mas no Libertadores, no Campeonato do Brasil. O Botafogo, que ano passado, por muito pouco, não levou o Campeonato Brasileiro. Então, dá para a gente dizer que o momento que a gente vive aqui no Rio de Janeiro com os clubes cariocas é um bom momento. Não diria tão bom quanto é a década de 70 e 80, Sim, mas melhor do que os anos 2000, certamente os anos 2000 e 2010. Flávio, verdade. Uma pergunta para você. O Fernando Diniz saiu do Fluminense, foi demitido ou pediu demissão, né? Você acha que o Fernando Diniz ele precisa entender que ele não pode colocar o estilo de jogo dele acima da instituição? Porque eu percebo que ele insiste muito naquela saída de bola um pouco maluca. E eu falo muito que eu lembro do São Paulo do Tele, que tinha Ricardo Rocha, Antônio Carlos, Leonardo e Cafu, e não queria sair daquela forma, tocando a bola. Eu acho um pouco arriscado. Você acha que o Fernando Diniz ele precisa entender que ele não pode manter o estilo de jogo acima da instituição? Hein, Flávio? Qual é o seu ponto de vista? Cara, é difícil, assim, é um debate bem polêmico, porque a gente, e eu já acompanho o Fernando Diniz há bastante tempo, eu tive a oportunidade de, no ano passado, especialmente, acompanhar muito de perto o Fluminense, então eu tenho uma relação muito boa com ele. E eu fiz essa pergunta a ele, né? Eu falei, imagina, assim, no off, né? Você nunca pensou em mudar, porque muitas vezes não funciona, é necessário uma mudança, né? E ele falou que, cara, que aquele é o estilo dele, ele acredita, ele enxerga esse futebol dessa maneira. Mas também é bom a gente frisar, Júlio, e para toda a nossa audiência, que o Fernando Diniz, no Campeonato Estadual do ano passado, ele já demonstrava algumas diferenças daquele Fernando Diniz lá de trás, especialmente do São Paulo, que teve aquela oportunidade de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas no passado o tempo foi se perdendo durante a temporada. O Fluminense teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Volta Redonda, na semifinal, o Fluminense estava tendo muita dificuldade para sair com passe, trocando passe. E o próprio Fernando Diniz, na área técnica, ele indica e orienta os jogadores para fazer a saída longa. Isso também aconteceu esse ano em alguns jogos. Só que aí entra um outro problema no meu ponto de vista, que é a montagem do elenco do Fluminense.
para você jogar dessa maneira, tentar quebrar a bola no ponto de referência, no centroavante ou no meio-campista com uma boa estatura, você precisa ter um jogador com essas características, né? O Fluminense hoje de centroavante tem o Cano, que não é alto, não é forte, fazer a parede não é a melhor característica dele. Você tem um John Kennedy que até consegue desenvolver, mas depois desses últimos acontecimentos ainda está voltando àquela boa forma que ele teve no ano passado. Aí você tem o garoto que é o Cauã Elias, que na base muitas vezes jogou como ponta, nem sempre como centroavante, mas ainda é muito magrinho, ainda precisa criar um porte físico melhor. Então eu acho que o Diniz ele acabou refém da montagem do elenco dele. Porque por mais que ele quisesse mudar, se de fato houvesse essa ideia na cabeça dele, no meu ponto de vista, tá, ele não teria essas peças para fazer esse tipo de jogo. Hoje o time do Fluminense ele foi formado pelo Diniz para jogar dessa maneira, para sair jogando lá de trás, para trocar passe, para reunir o maior número de jogadores numa faixa de campo, para aí sim o jogo se desenvolver. Esse jogo de ligação direta, esses atletas não têm essa característica, pelo menos de acordo com o que a gente viu com o Fernando Diniz. Então, eu acho que o problema do Diniz no clube acabou, o que aconteceu foi a falta de atletas com outras características. E aí acaba que você não consegue suportar essa pressão por muito tempo. Aqui no Rio, especialmente, a pressão da torcida do Fluminense foi fundamental para a demissão do Fernando Diniz, certamente. Flávio, maravilha. Aguenta só um pouquinho que eu vou pagar um merchan pro patrão, já volto pra gente trocar. Eu quero perguntar pra você de Palmeiras e Flamengo. Rapidinho. Grande Flávio. Flávio, agora quero saber de você o seguinte. Flamengo e Palmeiras parece, ao que tudo indica, os grandes favoritaços à conquista do Campeonato Brasileiro e demais competições, Copa do Brasil. São as duas equipes, agremiações mais preparadas para esse momento atual, né, Flávio? Certamente. Acho que já é de um tempo, né? Desde o momento que o Paulo Nobre assume lá no Palmeiras, desde o momento que o Eduardo Bandeira de Melo assume o Flamengo, esses dois clubes começam a despontar, né? Como as principais potências, assim, por assim dizer, aqui no Brasil. Mas, se você me permite, Júnior, eu acho que esse ano, até pela quantidade de jogos, a quantidade de competições, né, que esses dois times eu acredito que vão prosseguir. Acho que o Palmeiras passa na Libertadores, o Flamengo passa na Libertadores. Acho que também vão avançar na Copa do Brasil, não sei que joga beneficia, alguma coisa nesse sentido. Mas eu colocaria mais dois clubes aí nessa briga nesse ano pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e o Atlético Mineiro. Eu acho que por mais que o Atlético esteja oscilando, seja o primeiro momento de oscilação do Milito, né? É um time muito forte. E o Botafogo, com o Arthur Jorge aqui no Rio, foi uma surpresa muito grande. A gente vê em tão pouco tempo como ele conseguiu fazer o Botafogo um time organizado. Ele arrisca dizer que esse Botafogo do Arthur Jorge, exceção eu sei contra o time que foi muito abaixo, mas no contexto geral, joga mais bola que o Botafogo do Descasco. É mais organizado, é mais decisivo, e eu particularmente gosto mais desse time. Mas agora, vamos ver o que vai acontecer, mas certamente o Flamengo e Palmeiras, para mim, estão na primeira prateleira e tem tudo para brigar por tudo. E se não, conquistar o tudo, né? Também tem isso também. Flávio, obrigado pela sua participação. A gente agradece a sua disponibilidade. Sabemos que você tem uma vida tão corrida aí no Rio de Janeiro, atendendo ao jornalismo esportivo da Band, mas obrigado. E quando vier a Campo Grande, é o nosso convidado a comer um bom peixe pantaneiro conosco aqui. Obrigado, viu Flávio? Deus te abençoe. Eu vou querer nessa peixaria. Obrigado, gente. É só chamar. Um abraço a todos aí, boa tarde. Grande Flávio, tá aí, gente. Esse grande baluarte do jornalismo esportivo. Que honra recebê-lo aqui hoje no programa Os Donos da Bola para a gente abordar um pouquinho o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, os grandes favoritos e o momento atual de cada equipe ao qual nós falamos aqui.